Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD Online. Nós estamos vivendo dias de tantas dificuldades, dias de desafios, e o inimigo das nossas almas tem bombardeado a célula máter da sociedade, que é a família. Famílias enfraquecidas geram igrejas enfraquecidas. Igrejas enfraquecidas geram uma sociedade enfraquecida. É por isso que o alvo do inimigo das nossas almas, do adversário do povo de Deus, tem sido a família. Este trimestre nós estaremos recebendo munição espiritual através das Escrituras Sagradas para combater todos esses desafios e ter as nossas famílias fortalecidas no Senhor. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos alegres mais um trimestre com a temática sobre a família. Com certeza, chegando no tempo oportuno. Um tempo que, evidentemente, as lutas têm crescido e quando a gente abre aí os meios de comunicação, as notícias nos deixam muitas vezes amedrontados. Hoje um pai tem medo até de matricular o filho numa escola. Dependendo da escola, pode se tornar um instrumento de perdição. Hoje está cada vez mais difícil constituir e edificar uma família. Mas lembre-se que cada tempo tem a sua dificuldade. O tempo de Noé teve a sua dificuldade. O tempo de Abraão teve a sua dificuldade. O tempo dos discípulos, dos apóstolos, o tempo dos juízes de Israel, o tempo dos reis. Todos os tempos têm os seus desafios e em cada tempo Deus tem uma geração fiel, um remanescente fiel, que conserva o ensino da palavra como prática de vida e engrandece o nome do Senhor através do teu testemunho. Nós somos o povo deste tempo, estamos vivendo os desafios deste tempo, mas o Deus que nós servimos é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A sua palavra é inerrante, infalível e imutável. Então, com a ajuda de Deus e com a revelação das Escrituras Sagradas, a verdade absoluta que Deus tem nos dado, nós também venceremos os desafios do nosso tempo. Divulgue o trabalho da escola dominical, convide nos cultos noturnos, nos cultos dos variados departamentos, absorva a maior quantidade possível de estratégias para atrair novos alunos, convide pessoas não evangélicas para vir à EBD. Com certeza também na EBD nós evangelizamos enquanto ensinamos, que seja um ambiente de fortalecimento de famílias através da palavra de Deus. Vamos aí às breves reflexões e apontamentos sobre a lição de número 1, quando a família age por conta própria. A verdade prática nos diz que quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. O problema da precipitação são as consequências que ela traz. É importante ressaltar que quando a precipitação envolve até pecado, Deus, misericordioso como é, ele está sempre disposto a perdoar quando há confissão, quando há arrependimento. Embora Deus perdoe, as consequências das decisões precipitadas, elas serão pagas. Não tem como a gente burlar esta regra da lei da semeadura. Aquilo que nós plantarmos, é isso que nós iremos colher. Então, queridos irmãos, mais do que nunca, como chefes de família, os pais, como membros de uma família, como filhos, nós precisamos, dentro da posição que Deus nos colocou no seio familiar, viver uma vida de equilíbrio na tomada de decisão, para não trazer para a nossa família consequências drásticas, muitas vezes duradouras, às vezes até consequências que serão carregadas por toda a vida. O desejo de Deus é que nós tenhamos um lar de paz, cheio de bem-estar.
Mas como a Bíblia não é o livro das pessoas perfeitas, né? É o livro do Deus perfeito, mas o livro que apresenta as pessoas imperfeitas, né? O pecado do homem, as suas falhas e como Deus agiu para corrigir as falhas dos homens. Nós vamos ter aqui na lição 1 um exemplo de decisões precipitadas na casa do homem que foi chamado de pai da fé. Estamos falando de Abraão. E há 2 capítulos aí essenciais nessa lição, que é o capítulo 12 e o capítulo 13, onde nós podemos entender um pouco do que houve, né, de drama que se instalou ali naquele seio familiar. O capítulo 12, que é muito conhecido, é um dos capítulos mais lindos das Escrituras, nos apresenta uma das alianças de Deus reveladas no Antigo Testamento. Estamos falando da aliança abraâmica, a lição que Deus fez com Abraão. Deus fez esta aliança quando Abraão ainda nem tinha esse nome, mas o nome de Abrão. Nós sabemos que há uma diferença, né, no significado do nome de Abrão para Abraão. E nós vamos observar que Deus só muda o nome dele no capítulo 17. É importante relembrar, né, que no português só a mudança é só em uma letra, mas no hebraico a mudança do significado é muito grandiosa. Abrão, no original, significa pai da altura, mas Abraão significa pai de uma multidão. Então, esse pai grande vai se transformar num pai ainda maior, glória a Deus, por causa, evidentemente, da bênção de Deus e também por causa da resposta de obediência, a resposta de fé ao chamado divino. Os estudiosos dizem que o capítulo 12, quando Deus chama Abraão, o relato aqui da redenção, é muito parecido com o relato da criação. Quando Deus anuncia ao homem um projeto, dá ao homem uma ordem e faz ao homem uma promessa. Nós vamos encontrar isso aqui e de maneira muito peculiar, em Gênesis 12, nós temos Deus dando uma tríplice ordem a Abraão. Deus ordena que Abraão saia da sua terra, da sua pátria, do seu contexto geográfico. Também pede que Abraão se desligue da sua parentela, do seu clã. Ali era uma sociedade seminômade, que vivia fixo em uma porção de terra e, quando necessário, se mudavam para outra porção de terra, mas ali era um clã, era uma tribo, era um conjunto de várias famílias. Não só Deus exige que ele saia do contexto geográfico, mas que ele se desprenda do seu clã e ainda se desprenda da casa do seu pai, ou seja, da célula familiar onde Abraão tinha laços mais estreitos. Isso é uma ordem que Deus está dando muito difícil, que envolve muita renúncia, porque naquele tempo os homens viviam inteiramente envolvidos no seio familiar, não só com os familiares mais próximos, mas com toda a parentela. Observe que esta ordem de Deus é uma ordem que envolve um desprendimento. E o sair aqui que Deus fala para Abraão, no original, significa se separar terminantemente, ou seja, a gente até usa uma expressão, né, idiomática, cortar o cordão umbilical, tirar, né, toda a ligação, deixar de uma vez por todas, mas não era deixar de maneira hostil, não era abandonar, não era sair brigado, mas evidentemente tomar uma posição de deixar um local onde você se sente seguro do ponto de vista material e humano para ir em obediência a um lugar desconhecido, a uma posição que você não sabe qual é, mas você vai porque quem está ordenando é Deus. E quando Deus dá uma ordem ao homem, ele se responsabiliza. A maior prova de que Deus se responsabiliza é que nesta aliança que o Senhor está promovendo com Abraão e com a sua família, após uma tríplice ordem, Deus dá uma sétupla promessa. Ou seja, era uma ordem subdividida em 3, acompanhada de uma bênção subdividida em 7 partes. Então nós podemos aqui observar que Deus está deixando claro: se me obedeceres, te abençoarei. O que eu estou pedindo para você fazer, Abraão, é algo que tem um certo nível de exigência,
mas o que eu prometo lhe dar é muito maior. Não vai só compensar, não é um reembolso, é muito maior do que isso. É tão lindo, queridos irmãos, que de Gênesis 1 a 11, ou seja, nos 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis, 5 vezes aparece a palavra abençoar. Mas só em Gênesis 12, do verso 1 ao verso 3, 5 vezes novamente aparece o termo abençoar. Ou seja, ao longo de várias gerações, do capítulo 1 ao 11, 5 vezes Deus fala de bênção. Mas para um homem, aqui em 3 versículos, Deus fala a mesma quantidade de vezes sobre bênção que ele falou para todo um número de gerações antepassadas. Ou seja, Deus não ia economizar na bênção na vida de Abraão. Esses 7 elementos da bênção de Abraão são subdivididos aí no texto bíblico, como nós vemos no verso de número 2 e 3. Deus vai fazer dele uma grande nação, Deus vai abençoá-lo, Deus vai engrandecer o seu nome ou tornar o seu nome grande, e esse nome grande aqui não significa fama, significa um caráter elevado. Um nome para o hebreu significava o seu caráter. Quando Deus diz que vai tornar o nome dele grande, Deus vai tornar o seu caráter louvável, uma referência para a terra, uma referência para a humanidade. A quarta porção está aí na parte final do verso 2, tu serás uma bênção, ou seja, não só vai ter uma bênção, mas vai ser esta própria bênção. Segue aí a quinta porção, Deus diz, eu abençoarei os que te abençoarem. A sexta porção, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E a sétima, que alcança também todos nós. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. As 4 primeiras bênçãos estavam relacionadas diretamente a Abraão. E as 3 seguintes estavam relacionadas a toda a sua descendência e a todos nós. Esta bênção que começa para Abraão, se ramifica para Israel e chega, desemboca, por fim, também na igreja. Nós também bebemos da água desta fonte de bênção que Deus abriu para Abraão. Então, nós estamos falando aqui do próprio Deus. Nós estamos falando aqui da voz de Deus, do Senhor, aparecendo para o homem e dizendo, se me obedeceres, eu te abençoarei. Queridos irmãos, Deus dá uma ordem e Deus dá uma promessa. Agora é a vez de Abraão obedecer. Só que nós sabemos que Deus está dizendo para um homem que tem 75 anos de idade que ele vai constituir uma família. E aqui nós temos um drama, nós temos um problema aparentemente. Sara, quando deixa ir a casa do seu pai, ela tem por volta de 65 anos, quando Abraão cumpre essa ordem. E ela já está aí no fim da sua vida fértil, possivelmente já na menopausa, e ela vê agora Deus falando que ela, junto com Abraão, vai produzir descendência. Os anos vão passando e as coisas vão ficando mais difíceis. Quando Deus fala com Abraão que ele vai ser pai, Abraão tinha 75 anos. Já não era uma idade boa para esta prática, haja vista que a fertilidade da mulher já vai diminuindo, a virilidade do homem também. Interessante que Deus não tem pressa para cumprir. Deus não corre para cumprir esta promessa do ponto de vista cronológico do relógio biológico do homem e da mulher. Porque nós sabemos que Abraão só vai ter realmente o seu filho quando está aí aos 100 anos de idade. Então, há uma espera de 25 anos entre a promessa e o seu cumprimento. Muitas vezes nós pegamos o nosso imediatismo e transferimos para Deus. Pregamos, cantamos que Deus vai agindo de repente, que Ele está com pressa, que Ele está vindo logo, mas nós temos que lembrar que Deus é eterno, que Deus não tem pressa, embora que aos nossos olhos algumas obras de Deus sejam rápidas. Mas para Deus nada é rápido ou demorado, porque Deus está além do tempo. E nós não podemos querer encaixar Deus na nossa cronologia. Nós é que temos que, com fé,
entrar no passo de Deus, no movimento de Deus, acompanhar o ritmo dele, porque ele é fiel, ele é poderoso, ele é bondoso, tudo que ele faz é bom, tudo que ele faz é perfeito. Então nunca pense que a bênção de Deus é tardia ou é apressada, mas saiba que Deus trabalha na hora certa e do modo certo. Só que o drama se instala porque Sara vê o tempo passando, olha para si e não encontra as condições necessárias para o cumprimento da promessa. E quem disse que Deus precisa de mim ou de você, dos meus ou dos seus recursos para cumprir os seus divinos e absolutos decretos, né? A falha de Sara foi olhar para si, não encontrar o recurso e pensar que Deus precisava de uma ajudinha, que Deus precisava de um empurrãozinho. Ah, a situação está difícil, acho que Deus não vai conseguir realizar. Vamos ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda para executar os seus absolutos decretos. E aí nós entramos aqui num contexto de conflito, no capítulo 16, quando Sara, que ainda também não tinha o seu nome mudado, o texto chama ela de Sarai, não gerava filhos a Abraão e tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Sarai olha para Abraão e diz: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Nós temos aqui algumas dificuldades. Primeiro, Sara transfere a culpa do que está vivendo para Deus. Olha, eu estou com essa dificuldade e é Deus que está me impedindo. É Deus o culpado. Sarai olha Deus como um obstáculo, como um motivo da sua infertilidade. Ela não reconhece, não percebe que a sua infertilidade é um caminho para a manifestação da glória de Deus. Ela não vê a sua infertilidade como um veículo para Deus manifestar o seu poder. Ela vê a sua infertilidade como um obstáculo divino. Isso é um grave erro quando nós não interpretamos que as coisas de Deus são boas para nós, né? A interpretação da situação por Sarai foi uma interpretação equivocada e leva ela a uma decisão equivocada. A maneira como nós percebemos o ser de Deus e o trabalhar de Deus vai culminar na maneira como nós nos comportamos no nosso dia a dia. Se eu tenho uma visão errônea da pessoa de Deus e da maneira de Deus trabalhar, eu posso vir a me comportar de uma maneira equivocada em relação a este posicionamento. Então, o conhecimento errôneo de Sara levou a uma prática errônea. Qual? De trazer um terceiro elemento para a promessa. A promessa era para Abraão e Sara. Quando o ser de Deus fala com Abraão ali nos carvalhais de Manre, dizendo que ele, juntamente com a sua esposa, teriam um filho, evidentemente a promessa foi para ele, queridos irmãos, para ele e para Sara. Isso é importante a gente deixar claro. Deus estava ali sempre falando com ele, Deus estava sempre mostrando a ele que tinha algo com ele, mas evidentemente a promessa ali era para o casal, a promessa ali era para o homem e a mulher, que é uma só carne. E Sara, ela evidentemente olhou para aquela situação e pensou que Deus, para precisar, para conseguir desenvolver esta promessa, precisava de um empurrãozinho. E aí agora Abraão deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de Sara. Essa frase do capítulo 16 e do verso 2, e ouviu Abrão a voz de Sarai, não está aqui em vão, não está aqui aleatoriamente. Poderíamos completar esse versículo dizendo assim: e Abrão deixou de ouvir a Deus, a voz de Deus, a promessa de Deus, o compromisso de Deus, para ouvir a petição de Sarai. E aí traz um terceiro elemento, traz um elemento estranho ao concerto, que foi a serva egípcia. Era costume da época, costume secular, não bíblico, de utilizar uma empregada, utilizar uma criada, no caso de
haver esterilidade no casal, para que ela contribuísse para que o homem, o chefe da casa, gerasse descendentes. Então, do ponto de vista legal, do ponto de vista secular, cultural, Sarai estava fazendo algo correto. Mas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista dos planos de Deus, era algo totalmente errado. Então, observe que nem sempre, por uma prática ser referendada, gabaritada, respaldada pelas instituições terrenas, significa que é o que eu devo fazer. Eu posso, mas talvez eu não devo. Porque eu preciso consultar primeiro o Senhor. As decisões da minha família devem ser pautadas única e exclusivamente na vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é inerrante. E às vezes as famílias tomam decisões que entram em conflito com o direcionamento de Deus, porque a prática terrena lhe respalda. Não, a lei permite, mas nem sempre porque a lei permite é o que Deus quer para mim. Nem sempre porque os costumes da época são aceitáveis é o que Deus quer para mim. E aí, quando Abraão deixa de ouvir a voz da aliança de Deus para ouvir o capricho da sua esposa, entra aí agora um terceiro elemento, um elemento estranho, e vai trazer e vai causar muitas dores. Nós vemos que quando Ismael nasce e cresce, o conflito começa a aumentar, porque agora não é só um terceiro elemento, há um quarto elemento aí estranho na situação. E aí nós vamos ter agora vários conflitos entre a serva e a esposa, conflitos entre as duas crianças, conflito entre as crianças e o pai, entre o pai e a esposa, entre o pai e a criada. Olha quantas teias emaranhadas, quantos dramas nesta trama que evidentemente causaram tantos conflitos. E isso deixa lição para cada um de nós. Outra coisa interessante, queridos irmãos, é que assim como Adão ouviu a Eva, e quando a decisão foi tomada e começam a aparecer as consequências, Adão terceiriza a culpa, transfere a culpa, mas Deus tinha falado com Adão. Deus tinha orientado Adão como era o comportamento no Éden. Era obrigação dele também ter orientado Eva. Era obrigação dele cuidar das decisões de Eva como chefe de família. Assim também como era a obrigação de Abraão cuidar das decisões de Sarai, da sua esposa, né? A decisão tinha que ser tomada ali no casal, mas o homem, evidentemente, de Deus, recebeu a orientação de Deus, precisava orientar melhor a sua esposa, mas não orientou, deu ouvidos, e quando foi chamado a atenção, no verso de número 5, nós temos aí: então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos teus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão e Sarai: eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. Mais um erro, porque a decisão era dele, como chefe de família. Ele tinha que se posicionar, mas ele deixa Sarai, mais uma vez, tomar a decisão. Transfere a responsabilidade para ela. Interessante que a porta da graça aqui vai se abrir. Nós vamos ver que Deus vai ter misericórdia. Agar e Ismael vão ser dispensados, né? O menino quase morre de sede, ela clamou. Nós vamos ter ali a presença de Deus trazendo uma resposta para ela, dizendo que Deus ouviu o choro da criança. Há uma promessa de Deus também para aquela criança acerca do seu futuro, mas é importante chamar a atenção que as consequências também ficaram aí por todas as gerações. Muito embora a decisão de Sarai tenha sido errada, uma nova criança apareceu, mas a porta da graça, ainda aqui no Antigo Testamento, já se abriu, né? Nós temos aí um lampejo da graça na vida de Sara, de Agar, melhor falando. Interessante chamar a atenção que na literatura do Oriente Antigo, Agar é a única mulher na literatura oriental que é chamada por uma deidade pelo nome, porque geralmente toda a relação, toda a comunicação era com os homens. As mulheres, geralmente, elas ficavam sobre a tutela dos homens naquele contexto. E aqui nós vamos ver a figura ali espiritual, a resposta divina, falando diretamente com Agar. E Agar
é uma mulher que vai demonstrar fé, porque é o único personagem do Antigo Testamento que confere, que estabelece um nome para Deus, né? Ela nomeia Deus, baseado na situação ali que ela viveu. Ela vai chamar que Deus é aquele que me vê, né? Então, ela dá um nome, isso não é comum. Nós não vamos ver outros personagens dando nomes a Deus de maneira assim tão direta como foi o caso de Agar. Interessante, não é, irmãos? Mas ficou a consequência. Qual é a consequência? 2 linhagens descendentes de Abraão, Isaque e Ismael. 2 linhagens hostis, 2 linhagens antagônicas, que até hoje se ramificaram em árabes e judeus. A descendência de Isaque é a descendência judaica, a descendência hebraica, e a descendência de Ismael vai culminar no povo árabe. E até hoje a terra geme por causa do conflito entre esses 2 povos, né? A inimizade que há entre os descendentes de Isaque e os descendentes de Ismael. Imagina se Abraão, se Sara, se Agar, somente Abraão e Sara, estivessem hoje vendo um noticiário da guerra ali na Palestina. E depois de ver aquele noticiário, você perguntava a eles: está vendo tudo isso aí? Tô. Isso aí foi culpa de vocês. Nossa! E aí você vai, volta no tempo e mostra a decisão que foi tomada e a consequência até hoje. E isso fica de lição para todos nós. Bem, queridos irmãos, espero que essa lição seja muito proveitosa para você e que traga lições práticas para a sua vida e para a sua família. Essa lição desse trimestre, querido professor, é uma lição bastante prática. Tem o conteúdo teológico, o conteúdo bíblico, mas traz aplicações muito ricas para a nossa vida, extraída das Escrituras Sagradas. Que esse trimestre seja uma bênção, que Deus seja glorificado e que famílias sejam edificadas na palavra de Deus. A frase final da conclusão da lição é muito importante. Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Que cada um de nós tenhamos responsabilidade nas nossas decisões e que façamos tudo de acordo com a vontade de Deus. Por gentileza, curta esse vídeo e compartilhe, envie aí para os grupos de WhatsApp, coloque nas suas redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas pelo trabalho da nossa igreja. Nós agradecemos ao nosso pastor presidente, também a toda a equipe de comunicação e mídia da IADALP, por todo o suporte que tem dado ao conteúdo do EBD Online. Nós temos semanalmente subsídios para todas as classes de escola bíblica dominical, desde o maternal até a classe de adultos. Por gentileza, também, nesta primeira lição, coloca aí nos comentários de onde você nos assiste, de onde você nos acompanha. Nós ficamos sempre felizes quando recebemos o vosso feedback. Comenta aí e você estará concorrendo a um livro que nós diremos no segundo vídeo quem foi o ganhador, tá bem? Esses livros nós procuramos sortear sempre no início de cada trimestre. Comenta aí o seu nome e de onde você está, se é da nossa igreja, coloca aí a congregação. Se nos acompanha de outro estado, coloca aí a sua cidade e nós estaremos fazendo mais uma vez esse sorteio e também nos alegrando em conhecer você. Que todos permaneçam com a preciosa paz do Senhor Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.
Sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.